Olá, aluno do nono ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 13, semana 4. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é o sujeito e o predicado. Vamos à leitura inicial. Prezado ou prezada estudante, nesta semana, a partir da análise de dois gêneros textuais distintos que tratam do mesmo tema, você irá localizar e identificar o sujeito e o predicado das orações. Boa semana de estudo! Breve apresentação. Faça um resumo a partir do quadro abaixo e também a partir da explicação. Geralmente, uma oração, enunciado que apresenta verbo ou locução verbal, apresenta dois termos essenciais. O sujeito, que é o termo ser ou seres sobre o qual se declara alguma coisa, e o predicado, que é o que se declara do sujeito. Todo predicado apresenta um verbo que, salvo casos especiais, deve concordar com o sujeito. Vamos observar este exemplo? Vou encaminhar sua ligação para o setor indicado. Então, nós vamos entender aqui que nós temos uma locução verbal. Por quê? Nós temos o verbo auxiliar vou e o verbo principal encaminhar. Então, a junção de verbo auxiliar mais verbo principal é uma locução verbal. Vamos entender agora a ideia do sujeito e do predicado. No caso, nós temos aí a locução, então, por isso nós temos um período. Nesse caso, eu vou perguntar: quem vai encaminhar a ligação para o setor indicado? No caso, eu. Nós podemos saber disso porque o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Nesse caso, nós vamos entender, então, que eu é sujeito oculto e vou encaminhar sua ligação para o setor indicado, é o predicado. Continuando, dependendo da quantidade de núcleos, palavra mais significativa, existem 4 tipos de sujeito: simples, composto, desinencial, que também é conhecido como oculto, e indeterminado. Há ainda a oração sem sujeito, que é quando não se atribui a nenhum ser o que está afirmando. Observando os núcleos dos predicados, podemos classificar o predicado em nominal, verbal ou verbo nominal. Eu vou lhe explicar a partir de um quadro. Vamos estudar os tipos de sujeito primeiramente? Então vamos lá. Nós temos o sujeito simples, que tem como regra uma palavra, um núcleo. Como exemplo, temos: a linda mulher chegou cedo. Qual é o verbo? Chegou. Quem chegou? A linda mulher. No caso, nós temos o substantivo mulher como núcleo. Um único núcleo, sujeito simples. Sujeito composto: 2 palavras, 2 núcleos. O menino e a menina chegaram. Quem chegaram? O menino e também a menina. Então, menino, menina, 2 palavras, 2 substantivos, 2 núcleos. Então, nós temos o sujeito composto. Indeterminado: eles, escondido no verbo. Como exemplo, temos: chegaram cedo à festa. Qual é o verbo? Chegaram. Quem chegaram? Eles. Nesse caso, nós conseguimos identificar o eles a partir do verbo. Então, nós vamos ter o sujeito indeterminado. Sujeito oculto, elíptico ou também conhecido como desinencial: eu, tu, ele, nós e vós, escondidos no verbo. Como exemplo, temos: chegamos cedo à festa. Chegamos. Quem? Nós. Então, nesse caso, temos essa ideia do sujeito oculto. A mesma coisa acontece em cheguei cedo à festa. Qual é o verbo? Cheguei. No caso, quem chegou? Eu cheguei. Então, sujeito oculto.
Temos também o inexistente, ou a oração sem sujeito. Podemos identificar por meio da regra, que é quando nós temos um fenômeno na natureza, quando temos o verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer em relação ao tempo decorrido. Como exemplo, temos choveu muito ontem. Qual é o verbo? Choveu. Choveu é um fenômeno da natureza. Havia muitas pessoas lá. Caso nós temos o verbo haver no sentido de existir. E também por essa razão nós temos a oração sem sujeito. Faz 2 anos, então é um tempo que já passou e o verbo é o faz. Então também temos essa mesma ocorrência. Continuando, nós temos os tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos ao exemplo aqui. A aluna apareceu. Nesse caso, qual é o verbo? Apareceu. Quem apareceu? A aluna. Nesse caso, aluna é um único núcleo e vai ser o nosso sujeito simples. Apareceu é o restante da frase que demonstra uma ação. Então, por isso, nós temos o predicado verbal. Agora, a aluna pareceu cansada. No caso aqui, nós temos o sujeito aluna e o verbo pareceu, quer dizer, ela está cansada. Então, nós temos o verbo de ligação, certo? Para demonstrar uma característica da menina. Então, por isso, nós temos o predicado nominal. Agora, a aluna apareceu cansada. A aluna, o sujeito simples. Apareceu cansada, o predicado. No caso, apareceu uma ação. Então, nós temos o predicado verbal. Temos, de forma subentendida, que ela estava cansada. Então, é uma característica dela. Então, nós temos o predicado nominal também. Então, por essa razão, chamamos de predicado verbo nominal. Voltando no material, nós temos o Para Saber Mais. Consulte o site Educa Mais Brasil. Vamos acessar? Temos aqui o conceito do sujeito e do predicado. Temos também as questões relacionadas aí à classificação. Então, vale a pena conferir. Voltando no material, temos as atividades. O texto a seguir é um trecho de uma crônica, gênero que apresenta fatos do cotidiano para a reflexão do leitor. Durante a leitura, você vai perceber que, além do engajamento com questões sociais, a temática da escritora Lia Luft revela uma inquietação diante dos mistérios da existência humana. Somos gente. Decretaram que pessoas com mais de 60 anos merecem alguns benefícios. Há mais tempo decretaram que negro era gente. Há menos tempo que isso, decretaram que mulher também era gente, pois podia votar. Mas, voltando aos com mais de 60, decretaram coisas que deveriam ser naturais numa sociedade razoável. Não as vejo como benefícios, mas como condições mínimas de dignidade e respeito. Benefício tem jeito de concessão, caridade. Coisas como não lhes cobrarem mais pelo seguro-saúde porque estão mais velhos, na idade em que possivelmente vão de verdade começar a precisar de médico, remédio, hospital, não deveriam ser impostas por decreto. Decretaram também que depois dos 60 as pessoas podem andar de graça no ônibus e pagar meia entrada no cinema. Perceberam, pois, que após os 60, as pessoas ainda se locomovem e se divertem. Pensei que achassem que nessa altura a gente ficasse inexoravelmente meio inválido e invalidado. Que sociedade esquisita esta nossa, em que é preciso decretar que em qualquer idade a gente é gente. Após a leitura, nós temos aqui a atividade 1. No texto, a autora da crônica expressa opiniões pessoais sobre o assunto tratado. O que ela acha da ação de conceder benefícios aos que têm mais de 60 anos?
Eu fiz uma marcação em azul que vai lhe ajudar. Vamos à leitura. Mas, voltando aos com mais de 60, decretaram coisas que deveriam ser naturais numa sociedade razoável. Não as vejo como benefícios, mas como condições mínimas de dignidade e respeito. Benefício tem jeito de concessão, caridade. Você pode parafrasear essa ideia, ou se você quiser colocar esse trecho, coloque entre aspas. Atividade 2. Levando em consideração que sujeito é o elemento de quem se declara algo, responda. Letra A. Destaque as orações em que o sujeito é indeterminado, ou seja, é aquele que não está explícito na oração, não sendo possível identificá-lo pela desinência verbal. Levante hipóteses por que se empregou esse tipo de sujeito. Então, aqui eu grifei em verde um exemplo, tá? Você vai achar os outros exemplos. Então, decretaram que as pessoas com mais de 60 anos merecem alguns benefícios. Então, quem decretaram? Eles. Então, por essa razão, nós temos o sujeito indeterminado. No caso, por que se utilizou esse tipo de sujeito? Porque está falando para as pessoas em geral, não está citando nomes, tá? Levante aí outras hipóteses. Letra B. No terceiro parágrafo, qual é o sujeito da locução verbal não deveriam ser impostas? Qual é o seu núcleo e como ele se classifica? Eu também grifei aqui para você fazer com bastante atenção. Então, vamos à leitura na parte em rosa. Coisas como não lhes cobrarem mais pelo seguro-saúde porque estão mais velhos, na idade em que possivelmente vão de verdade começar a precisar de médico, remédio, hospital, não deveria, ou melhor dizendo, não deveriam ser impostas por decreto. No caso, o que não deveria aí ser imposto, né? Ou melhor dizendo, imposta. Vamos pensar que aqui no início nós temos uma palavra que dá essa ideia. Nesse caso, é só você colocar a palavra aqui, olha. Coisas não deveriam ser impostas por decreto. No caso, nós temos um único núcleo. Um único núcleo é sujeito simples ou composto? Continuando, letra C. Identifique no texto as orações sem sujeito, ou seja, aquelas formadas apenas pelo predicado, cuja declaração não se refere a nenhum ser. Então, vamos lembrar do verbo haver. Então, retomamos aí o texto e vemos uma marcação em amarelo. Há mais tempo, decretaram que negro era gente. Então, é um dos exemplos. Ache o outro e complete aqui na atividade aí 2, letra C. O poema que você vai ler agora é de Mário Quintana e trata da mesma temática do texto anterior. É envelhecer. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora. Os livros, poucos. E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Atividade 3. Com base nos 2 primeiros versos, explique o que significa envelhecer para o eu lírico. É possível notar um certo pessimismo no modo como o eu lírico encara a velhice? Justifique. No caso, nós vamos entender que ele fala sobre o momento em que você é jovem e com o decorrer aí dos versos, ele fala do momento em que você envelhece. Então, quando você é jovem, as pessoas dão mais atenção, você consegue ir em várias coisas, você consegue caminhar aí para um futuro que pode ser promissor. Quando você fica velho, você já fica mais sozinho. Nesse caso, você fica mais em casa e você se depara aí com os fantasmas, como ele está escrevendo aqui.
Logicamente, há um ar pessimista e você pode justificar a partir dos versos. A atividade 4. Considerando que o predicado é tudo o que se diz sobre o sujeito, responda. No terceiro verso, como se chama o predicado das duas orações? Note que há a elipse de um dos verbos. Vamos lá. No terceiro verso, nós temos: a casa é acolhedora. Os livros, poucos. Vamos pensar aqui que nós temos o primeiro verbo, que é o verbo é. Nesse caso, é um verbo de ligação. Então, nós vamos entender que nós temos qual tipo de predicado? O verbal ou o nominal? Quando nós falamos os livros, poucos, nós estamos omitindo a palavra são. Os livros são poucos. Isso é uma elipse. Nesse sentido, nós temos a mesma ideia de a casa é acolhedora, porque nós temos uma característica, nós temos o verbo de ligação. Então, por isso, nós temos o predicado verbal ou nominal. Letra B. No quarto verso, o predicado é verbal ou o verbo nominal? Por quê? Então, nós temos aqui: eu mesmo preparo chá para os fantasmas. No caso, qual é o verbo? Preparo. No caso, o preparo é uma ação. Eu tenho alguma característica aqui? Não. Então, por essa razão, pense bem se eu tenho um predicado verbal ou um predicado verbo nominal. Então, dessa forma, eu finalizo a quarta semana. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.